No Centro Cultural Português de Yonkers fomos procurar as razões da crise associativa que tem afetado os clubes do estado de Nova Iorque. Mas antes disso, conheça a história do Clube Português de New Rochelle e passe o ano com esta comunidade. Ainda é 1 da tarde de 2008, mas o Clube Português de New Rochelle já se prepara para passar mais um ano de portas abertas. E já lá vão 70 anos que assim acontece. Surgiu em 1939 com o objetivo de reunir os portugueses de New Rochelle e das localidades mais próximas. Hoje, embora se limite aos 100 sócios a pagar quotas, é um dos poucos do estado de Nova Iorque a resistir ao encerramento e, ano após ano, tem mantido as festas que, pelo menos 10 vezes ao ano, reúnem a comunidade. O clube mudou de casa 3 vezes até se estabelecer no prédio que ocupa atualmente, construído por italianos. E hoje é o grupo de auxiliares da casa a permitir que a família portuguesa continue a celebrar a cultura e a provar os sabores do seu país. Só desde que compramos esta casa e passados talvez uns 4 ou 5 anos é que nos juntamos um grupo de senhoras e começamos a entrar de sócias. Eu sou sócia, além de ajudar sou sócia, eu e o meu marido deste clube. E então é que formamos uma direção de senhoras e começamos realmente a trabalhar a sério. Com apenas 8 alunos, a Escola Sá Carneiro mantém-se em atividade. Mas são cada vez menos os jovens que participam nas atividades do clube. Embora alguns resistentes continuem a marcar presença nas festas, há muito que a nova geração se mantém mais ausente. Eu tenho 2 filhos, um com 22, outro com 16. O 16 vem porque ainda é menor. O outro já diz que não vem, não tem aqui ninguém da mocidade dele e não quer vir. E eu compreendo, não é? Porque a malta nova antigamente ainda vinha, agora deixou de frequentar o clube. Com a ausência dos mais jovens, a esperança é depositada nos mais velhos. Mas a falta de colaboração entre os sócios já se começa a notar e há 3 anos que se mantém a mesma direção. Há aqui uma diferença entre as pessoas que vieram de Portugal com dificuldades, conseguiram abrir as casas, estes clubes. E nós hoje, que temos mais possibilidades, que eu sei que sim, é mais difícil mantê-las abertas. É difícil porque a gente aqui paga muitas taxas do prédio. E temos aqui, portanto, ligados à escola das crianças, da qual também os seguros são caríssimos. A manutenção, a eletricidade, o aquecimento de uma casa destas traz muita despesa, não é? O afastamento dos mais jovens, a falta de colaboração entre os sócios e a mudança de algumas famílias para zonas melhores têm posto em causa o futuro do clube. Aos poucos, aqueles que teimam em impedir o fim das celebrações portuguesas têm procurado soluções para o problema. A fusão com outros clubes da área tem sido a mais discutida. Os de Monte Verde vieram ter connosco porque eles têm o clube à venda, né? E pediram-nos assim, se por acaso se estivéssemos interessados talvez em comprarmos outro lugar que fosse bom para os 2 clubes, para nos juntarmos. Né? Eu penso que o que nós necessitamos de criar é um grande clube no condado de Westchester, o condado de Westchester tem uma população de 1 milhão de pessoas, mas temos talvez 40 mil portugueses aqui no condado, talvez 50 mil, e era uma boa ideia criar um clube aqui no condado de Westchester para continuarmos a celebrar aquilo que é português. No Clube de New Rochelle 2009 foi celebrado com a esperança de que para o ano os braços da comunidade se mantenham abertos para receber a família portuguesa. E quem sabe, a nova geração já estará disponível para abraçar os destinos do clube. Depois de termos visitado o Clube Português de New Rochelle, viemos até ao Centro Cultural Luso-Americano de Yonkers tentar perceber o que se está a passar com as nossas associações no estado de Nova Iorque. E este clube tem seguido um percurso diferente que, por enquanto, o tem mantido afastado desta crise. O porquê? Vamos tentar também descobrir hoje. E para nos ajudar, temos connosco José Peixoto, o presidente da mesa de assembleia aqui do Centro Cultural Português de Yonkers, Fernando Santos, vice-presidente da mesma associação, e o nosso colega António Oliveira, que hoje está aqui a representar o Clube Português de Mount Vernon. Muito obrigada a todos pela vossa presença. José, realmente o vosso centro tem sido uma exceção à regra. Como é que têm conseguido ultrapassar todos estes problemas que têm afetado as outras associações? Sinceramente, não sei de certeza ao que se deve, mas gostaria de realçar o trabalho extraordinário da direção presente,
que deu um grande passo ao criar condições ótimas dentro da nossa coletividade no aspecto físico, o que atrai mais as pessoas, os sócios, que os faz sentir mais em casa, porque de facto hoje as condições que hoje apresentamos aos sócios é quase como uma extensão ao nosso living room, sala de estar. O aspecto físico é bonito, está bem decorado e por isso, e principalmente a isso deve-se, não digo o aumento, mas pelo menos a manutenção do número de pessoas que normalmente vêm aqui. Fernando, e não é só no aspecto acolhedor, tem também apostado em trazer diferentes atividades para o clube, não é assim? Bom, o Clube de Oncas, em realidade, nós contamos com várias atividades que ajudam, portanto, esta persistência dos sócios, na presença dos sócios aqui no clube. Nós temos uma equipa de futebol que nos últimos 3 anos participou na taça do Estado de Nova Iorque, ganhou, entre essas 3 participações, tivemos 2 vitórias, portanto temos 2 taças do Estado de Nova Iorque e ficamos em segundo lugar numa destas taças. Temos também uma equipa de futebol juvenil e uma equipa de futebol de iniciados, o que também ajuda a participação dos pais, das crianças nas atividades do clube. A escola tem participado, ou seja, não tem sido muito participada porque aqui deve-se um pouco talvez a falta de participação de novos portugueses, a chegada de novos portugueses aos Estados Unidos. Então também a escola tem sentido esta falta de participação de alunos. Temos também agora recentemente um grupo de karate e um grupo de aeróbicos. António, em Mount Vernon o cenário não é tão positivo, pois não? Em Mount Vernon o cenário é diferente, aliás não é muito diferente da generalidade das associações do Estado de Nova Iorque e em parte de outros estados. Esta crise deve-se a vários fatores, é consequência de vários fatores, entre os quais eu citaria aqui, pegando nas palavras do Fernando, o fim da imigração portuguesa para os Estados Unidos. Conforme nós sabemos, há anos que não há a substituição destes imigrantes e, portanto, isso faz com que a frequência dos clubes tenha vindo a diminuir. Por outro lado, esta crise também é pouco uma consequência da nossa inaptidão como comunidade de preparar estas casas para o futuro. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas destas casas, eu diria a esmagadora maioria destas casas, não souberam, ou porque não tiveram recursos, ou porque não tiveram o apoio necessário para isso, abrir estas casas às gerações de lusodescendentes. E por isso a frequência de jovens é diminuta, daí as escolas também destes clubes, sobretudo do Estado de Nova Iorque, que têm vindo a perder alunos sucessivamente ano após ano e, portanto, chegamos a um ponto em que temos que olhar para estas associações desta forma. O futuro só pode estar garantido se nós entendermos isto como numa perspectiva comercial. O que acontece com Mount Vernon é que, de facto, as despesas são tantas e não há receitas. Os membros da comunidade são poucos, os sócios são diminutos, portanto, embora sejam algumas centenas, mas não conseguimos gerar receitas para manter o clube aberto. E como não existe nenhuma contrapartida financeira, não temos nada alugado, torna-se muito difícil. Portanto, eu só vejo aqui uma solução. É todas estas casas, todas estas associações de Nova Iorque unirem-se